Provavelmente ontem você reuniu sua família, principalmente no dia 24. A família que é um dom precioso de Deus para nós. A alegria de ter um pai, a alegria de ter uma mãe. Isso é família. É você ter um pai, é você ter uma mãe. Depois é você quem vai formar a sua família. Depois você sai da casa dos seus pais para você constituir a sua família. A família que é o patrimônio da sociedade. A família que é uma das coisas mais importantes de uma sociedade. Infelizmente hoje tão contestada, tão desacreditada. E não se enganem, hoje vivemos num mundo onde muitas ideologias tentam destruir a família. Como se família não fosse mais tão importante. E pouco a pouco a gente vai tendo famílias totalmente desestruturadas, sem ter pai, sem ter mãe, filhos sem pai, filhos sem uma família. Isso é triste. A família sim é importante. Nunca se esqueça que quem formou a família foi Deus. Foi Deus quem colocou, foi Deus quem fez Adão, foi Deus quem fez Eva, homem e mulher, e disse para eles crescerem e multiplicarem. Portanto, a família é uma criação divina, não é uma criação dos homens. Não foi um presidente que um dia determinou, não foi uma lei que um dia determinou, vocês vão viver assim. Não, é um preceito divino, que está instaurado na nossa natureza. Na verdade, a gente não precisa nem de muitas explicações, é natural. O ser humano quer viver em família. O ser humano nasce numa família, é algo natural, não precisa nem de muitas explicações. E aí nós vemos o menino Jesus, que ao vir a este mundo, escolheu vir numa família. E aqui nós temos algo muito bonito e muito importante. Ele não precisava ter vindo de uma família. Ele podia simplesmente ter aparecido. Sim ou não? Ele é Deus. De repente surgiu alguém aí, e podiam perguntar para ele: quem é? De onde você veio? Eu vim do céu. Meu pai está no céu. Mas se alguém perguntasse para Jesus, imagina Jesus brincando com 5 anos de idade, brincando, correndo na rua: cadê os seus pais? Minha mãe está em casa, meu pai está trabalhando. Ele tinha referência, ele tinha família. Vamos então, ele quis ter uma família, talvez para nos mostrar e nos dar o exemplo de quão importante é uma família. Claro, um pouquinho diferente de nós, porque eu e você não escolhemos a nossa família. Você não escolheu seu pai, você não escolheu sua mãe. Família a gente não escolhe, família a gente recebe. Jesus pôde escolher seu pai, Jesus pôde escolher sua mãe.
Essa é uma diferença. Mas veja que Jesus quis ter família, Jesus nasceu numa família, Jesus quis ter um pai. Nós sabemos que o nascimento de Jesus não teve uma relação sexual. Maria era virgem, porque assim dizia a profecia: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E fica atestada a sua virgindade quando o anjo fala para ela: você vai ser a mãe do Salvador. E ela pergunta: mas como assim, se eu sou virgem? Eu tô colocando palavras do Evangelho, mas ela diz: como se fará isso se eu não conheço o homem? Eu não tenho relação sexual. Não se preocupe, Maria, o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá. Sem relação sexual, ela dá luz a Jesus. Mas mesmo sem a interferência de José, Jesus quer que José seja o seu pai adotivo. E claro, esses dias eu estava lendo, achei tão interessante. Por que José também não colaborou no nascimento de Jesus? Tem um motivo também. Porque a Virgem Maria, ela não tinha o pecado original. José tinha. Jesus não podia ter colaboração de José também. Porque quem era imaculada era só ela. Jesus veio dela, e só pôde vir dela porque ela era imaculada, sem o pecado original. A Virgem Maria nasceu santa, a única na face da terra que teve esse privilégio. Ela recebeu a salvação por antecipação, digamos assim. Mas José é o pai adotivo. Está vendo aqui? Família. É claro que Jesus não fez uma família. Interessante, Jesus constituiu família? Não. Jesus já se assemelha mais aos sacerdotes. Até porque ele é o sacerdote. É por isso que aqui tem algo muito profundo. O que é um padre? Um padre se configura a Cristo. Por que um padre não casa? Talvez esteja aí o grande motivo, porque Cristo não casou. Por que um sacerdote tem que ser homem? Porque Cristo foi homem. Você sabe que tem muita mulher que quer ser padre. Tem uma frente muito forte de gente pressionando o Vaticano para as mulheres se ordenarem. Então tem muitas irmãs religiosas, tem muita gente, muita mulher, um pouquinho feminista, mas por que só os homens têm o direito? Aquele papinho feminista. Não, mas a igreja é muito clara. Para você ser padre, a primeira coisa que você precisa ter é que precisa ser um varão. Para ser padre precisa ser homem, não pode ser mulher. Por quê? Porque Cristo foi homem. E o outro detalhe importante também é porque na última ceia, quando Jesus ordenou os primeiros padres, porque a última ceia foi a ordenação dos padres, ali não tinha nenhuma mulher, nem mesmo a sua mãe. Então não houve ordenação de mulheres, porque ele não ordenou mulheres. O sacerdócio é os homens. Então veja, ele quis nascer numa família, mas ele não constituiu a sua, até porque uma família para ele seria pouco demais. Talvez isso também mostra que a família de Jesus Cristo éramos todos nós.
Como um dia chegaram para Jesus e disseram: sua mãe está aí fora. E aí Jesus fala: mas quem é minha mãe? Quem é minha família? Minha família é todo aquele que faz a vontade do Pai. Todos aqueles que fazem a vontade do Pai, estes são parte da minha família. Então Jesus quis ter uma família, Jesus teve mãe. Então Jesus chamava mamãe, Jesus chamava papai. Mas ele não constituiu família, ou melhor, nós somos a família de Deus. Amém? E é isso mesmo, você é família de Deus. E a Bíblia gosta de usar uma expressão que é o quê? Todos nós agora que recebemos o Espírito, nós somos o quê? Filhos. Filhos de Deus. Então nós somos da família dele. Veja, isso mostra mais uma coisa forte. Eu sou da família de Deus. Eu sou filho de Deus. E por isso nós somos irmãos. Seu Oswaldo é meu irmão. Você é meu irmão, você é minha irmã. Nós somos uma mesma família em Cristo Jesus. Você entende isso? Somos a mesma família. Agora, quem devia obediência a quem? Ele é Deus. Imagina, Jesus poderia dizer: eu não vou lhe obedecer, eu sou Deus. É vocês que têm que me obedecer. E Jesus podia falar isso. Só que a Bíblia hoje está nos dizendo o quê? Que Jesus lhes era obediente. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Olha que bonito. O Deus Criador do céu e da terra está sendo obediente aos seus pais. Isso nos mostra muita coisa. Porque o que estraga as famílias, tem uma das coisas que estraga muito uma família é a desobediência. Sim ou não, papais e mamães? Talvez você, papai, você, mamãe, é uma das coisas que você mais sofre. Porque teus filhos chegam a uma idade que as coisas se tornam mais difíceis. E não se esqueça que você também passou por isso. Um dia também você, porque às vezes você acha que é só o seu filho que é rebelde, mas um dia você também passou por isso, por essa rebeldia, por essa desobediência. E como isso atrapalha uma família? Porque desde criança, a criança quer fazer a sua vontade. A criança, pode prestar atenção, a gente ama a criança, criança é a coisa mais linda que tem, mas a criança ela é egoísta, ela só pensa nela mesma. E você então tem que fazer a criança, ensinando a criança o que é a vida. Você tem que ir ensinando a criança o que é uma família. Você tem que, veja, uma criança se ensina e você vai tirando ela dela mesma e ensinando para ela que ela deve amar e que o amor não pode ficar centrado em si mesma. E aí ela vai passando por essa questão, ela vai ter que obedecer. Como a primeira leitura disse para nós, Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe.
Quem honra o pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Quem respeita seu pai terá vida longa. Veja que este é o mandamento de Deus, quarto mandamento: honrar pai e mãe. Honrar. É algo muito forte isso, honrar. Dar honra. A quem você dá honra neste mundo? A Bíblia está dizendo: honre teu pai, honrar. A desobediência, ela atrapalha muito um lar. O pai, e veja quantos pais e mães hoje sem autoridade sobre os filhos. Meu Deus do céu. A pior coisa é um pai e uma mãe que perdeu a autoridade sobre os seus filhos. E deixa eu te falar, o mundo de hoje contribui muito mais para uma rebeldia dos filhos para com os pais. Então eu diria para vocês, pais, que está muito mais difícil educar no mundo de hoje. Principalmente se você deixa os seus filhos na internet. Principalmente. Porque lá eles aprendem inclusive isso. Quantos desenhos que teus filhos assistem, onde os filhos não obedecem aos pais? E eles vão então trazendo isso para a vida deles. Então, quantos pais perderam a autoridade sobre os seus filhos? Dizem para o seu filho: não faça isso, e é a mesma coisa que nada. Os pais desta geração estão perdendo a autoridade sobre os seus filhos. Por quê? A gente teria que se perguntar, teríamos que nos perguntar, por que os pais dessa geração estão perdendo a autoridade sobre os seus filhos? Cuidado, talvez uma das coisas é que estamos vivendo aquele pensamento de que o pai não tem, na verdade, tanta autoridade sobre o filho é livre, e tem aquela coisa, né? Vivemos num mundo assim, onde todo mundo é livre para fazer o que quiser. E hoje, se o pai der uma palmadinha no filho, é capaz de o filho ligar para a polícia prender o pai. Claro, não deve se bater em filhos, eu não estou pregando isso. Não concordo com isso, a igreja nunca concordou em espancar filho, em bater filho. Mas se a gente olha lá atrás, aos nossos avós, nós víamos algo um pouco diferente. Filhos que respeitavam mais os seus pais, talvez até um pouquinho de medo, porque se você desobedece o pai, o que o pai falava? Quando chegar em casa, já tirava a cinta. Quem aqui já não teve medo de uma cinta? Quem aqui já não teve medo de uma chinelada? Eu não estou pregando isso, eu não estou pregando a volta disso. Eu só estou querendo dizer que lá atrás havia talvez o filho olhava para o pai e entendia que o pai era uma autoridade. A mãe é uma autoridade, a qual eu devo honrar,
a qual devo prestar honra, a qual eu se perguntava para o pai e para a mãe se posso namorar, a qual eu tenho que apresentar para minha mãe, para o meu pai, com quem estou namorando, os meus amigos, para onde estou indo, que hora que chego. Mas hoje o mundo bagunçou e os pais perderam a autoridade, então os teus filhos ficam e você não sabe com quem que ele ficou. Ele já ficou com mais de 300 e você acha que ele não namorou nunca com ninguém. Ah, mas no passado também acontecia isso. Eu sei que acontecia. Pecado sempre existiu e sempre vai existir, mas eu estou falando de autoridade. Eu louvo a Deus por minha mãe. Eu louvo a Deus por minha mãe. E muitas vezes eu não entendi minha mãe. E eu digo para vocês, fui um filho rebelde. Eu, Frei Gilson, fui um filho rebelde. Muito. Talvez ali até meus 7 anos, uma criança tranquila. Porque até os 7 anos a gente é criança, vai para onde o pai manda, faz o que o pai manda. Mas a partir dos meus 8, 9 anos, as coisas começaram a mudar. Até porque eu comecei a me revoltar, eu comecei a ver que, olha como isso é triste, e isso vai desestruturando a gente. Querendo ou não, isso desestrutura. Eu com 8 anos, aí que eu começo a criar consciência. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Aí eu começo a ver que meu pai está de um lado, minha mãe está de outro, meus pais são separados. Isso começou a me revoltar. Então quando eu me entendo, eu sempre morei com minha mãe, mas quando eu me entendo por gente, com 8 anos, eu estou morando com minha avó. E portanto um pouquinho mais próximo do meu pai. Minha mãe vem me visitar de vez em quando, uma vez por mês, ou a cada semana ela vinha me visitar. Mas aquilo começou a me revoltar. Cadê minha mãe? E meu pai, por mais, na época meu pai é um pouco mulherengo. Então mesmo que meu pai estava do meu lado, mas mulherengo, festeiro, gostava só das amizades erradas, bebidaiada. Hoje meu pai, graças a Deus, não bebe, está bem melhor hoje. Diga-se, minha mãe e meu pai, graças a Deus, se converteram. Mas eu estou falando lá de trás. E quanto aquilo me desestruturou, um pai mulherengo, um pai festeiro, um pai ausente, uma mãe que quando eu me entendo por gente, isso é importante dizer, porque minha mãe cuidou muito de mim na minha infância. Mas quando eu me entendo por gente, então eu comecei a me revoltar. E o estupim da minha revolta foi o quê? O estupim da revolta foi quando? Porque eu morava com minha avó, e morar com a avó é bom demais, porque a avó faz tudo que a gente quer. Comia tudo que eu queria. De manhã já estava tomando Coca-Cola. Minha avó, eu lembro que minha avó me levava para comer o salgadinho. Eu escolhi o salgadinho que eu queria, uma loja só de salgadinho. Aí enchia aqueles pacotão de salgadinho, era por quilo, botava e passeava com a avó. E fui criando um amor pela avó. Mas e os meus pais? O estupim da minha revolta e da minha rebeldia, olha, isso eu estou falando eu com 9 anos de idade, foi quando a minha mãe, porque eu moro 1 ano com a minha avó, quando a minha mãe fala, tá bom, né, você não pode ficar com a avó o tempo todo, vamos voltar para morar com a mãe, vamos voltar a morar com a mãe. Só que com a mãe não é igual a avó. A mãe tem rédeas.
Aí com a minha mãe já começou a falar: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E aí começou as minhas revoltas. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu subia a escadaria da minha pensão lá em Pinheiros, aqui em Pinheiros, São Paulo. E eu lembro que eu subi aquela escadaria dizendo para minha mãe: é por isso que eu gostava de morar com a minha avó. Porque eu estava voltando bravo, porque eu estava nos amigos, eu ficava no amigo o dia inteiro, jogando videogame o dia inteiro, ou jogando futebol. Era essa a minha vida. Gostava de jogar videogame, gostava de jogar futebol. E era isso. Só que eu não tinha limite, eu não tinha hora. Eu queria estar o tempo inteiro jogando videogame, o tempo inteiro jogando futebol. Eu queria estar o tempo inteiro. E minha mãe me botava limites, me colocava limites. Só que uma criança não gosta de limites, ainda mais quando ela tem revoltas do pai e da mãe dentro de si. Quando a mãe começa a colocar limites, o que vem à tona? Ah, mas quem é você para me pedir isto? E no fundo a gente começa a soltar as nossas rebeldias, as nossas revoltas. E no fundo eu comecei a soltar as minhas mágoas para cima da minha mãe. É por isso que eu gostava da minha avó. E eu dei trabalho para minha mãe. Mas o que é bonito na minha mãe, e foi difícil para minha mãe, porque veja, minha mãe separada, aí o que acontecia? Eu tinha que ficar sozinho em casa. Então ela queria me tirar do amigo, mas se eu saísse do amigo eu voltava para casa. E quem tinha em casa? Ninguém. Porque a mamãe tinha que trabalhar. Foi difícil para minha mãe. Então quantas vezes eu tive que ver eu jogando bola, porque eu estava em casa sozinho, minha mãe não tinha celular na época, eu saía de casa, ia jogar bola. Quantas vezes eu tinha que chegar, eu estava jogando bola, quem aparecia? Mamãe. Saiu lá do serviço a pé, 30 minutos caminhando, aparece no futebol: vai para casa, menino. E eu ia resmungando, porque eu queria viver o dia inteiro na rua, às vezes com amigos não tão bons, e essa era uma das suas preocupações. E jogava também bola num lugar muito perigoso, a qual a bola caía na avenida, aquela avenida, quem conhece sabe, Avenida Sumaré. A gente jogava bola ali do lado. Então quando a bola caía na avenida, quem disse que a gente esquecia a bola? A gente ia atrás da bola. E a gente morava bem distante do Parque Antártica, estádio do Palmeiras. Tinha vezes que a bola ia parar lá no Parque Antártica. A gente ia lá no Parque Antártica buscar a bola que ia passando debaixo dos carros. Ia. Então essas eram as preocupações da minha mãe. Só que eu entendia? Não. E a gente começa então a ser desobediente. Eu estou contando um pouquinho das minhas rebeldias. E você, foi assim também? Você teve as suas rebeldias, sim ou não? Olha aí para quem está do seu lado. Diga aí, você tem cara que não foi flor que se cheire, não. Olha para quem está do seu lado aí. Você tem cara de... Vale a pena a desobediência? Não. Quantos de vocês, mamães e papais, estão tendo problemas com os filhos de vocês hoje? Porque os filhos não querem obedecer. Agora veja, papai e mamãe, veja o que eu estou querendo te ensinar. Por que eu comecei a ser rebelde com minha mãe e com meu pai? Porque eu tinha alguma mágoa do meu pai e da minha mãe. Cuidado,
Filho que tem rebeldia, filho que é desobediente a você, é talvez porque ele tem alguma mágoa sobre você. Talvez está faltando você sentar com o seu filho e falar: me perdoa, filho, se alguma vez eu te deixei sozinho, se alguma vez eu não soube ser pai, se alguma vez eu não soube ser mãe. Pode ter certeza, a rebeldia do teu filho contra você é alguma mágoa que ele tem de você, e ele só está jogando para fora. Sim ou não? Esse ainda não sabe o que disse. Eu estou falando com 9 anos, com 11 anos, a coisa piorou mais ainda. Quando minha mãe, em vez de voltar com meu pai, ela decide anular o seu primeiro casamento. Então minha mãe anulou o seu casamento, ou seja, a igreja reconheceu que o casamento nunca existiu. O casamento da minha mãe nunca existiu com meu pai. Então ela anula o seu primeiro casamento. O casamento foi provado que nunca existiu. E então agora minha mãe conhece outra pessoa, que é o meu padrasto. E aí eu começo a ficar mais revoltado ainda. Porque quem é esse cara que está roubando o lugar do meu pai? E aí a coisa ficou mais séria. Porque agora também eu tenho 11 anos, agora eu tenho mais amigos, agora não sei o que. Gente, a coisa foi ficando complicada. E aí a minha revolta, a minha rebeldia foi até ali os meus 14 anos, 13. Ali foi minha revolta forte, de brigar, de bater porta. E minha mãe não abandonando as rédeas. Isso eu digo para você, papai, e digo para você, mamãe: não abandone as rédeas. E entenda o que eu estou te falando. Você, papai e mamãe, você tem que dar tudo o que você tem, apostar todas as fichas no seu filho, e você tem 15 anos da vida dele para fazer isso, porque depois que passa os 15 anos, depois que passa os 16 anos, aí praticamente a coisa se perdeu. Porque depois de 15, 16, ele pode sair até de casa e falar: tchau, pai. Tchau, mãe. Antes disso ele não vai sair de casa. Ele não tem condições. Ele não tem estrutura para sair de casa. Você tem 15 anos da vida do seu filho para salvá-lo, para educá-lo, para formá-lo. E eu louvo a Deus. E veja bem, lá atrás eu fiquei muito bravo com a minha mãe. Lá atrás eu me rebelei com a minha mãe. Mas hoje, bendita seja a minha mãe, que não deixou eu fazer tudo o que eu queria. Bendita seja minha mãe que me corrigiu. E deixa eu falar para um pai e para uma mãe: uma das maiores provas de amor de um pai e de uma mãe, por mais que o filho não gosta, é a correção. Ama quem corrige, corrige quem ama. Pai que deixa o filho fazer o que quer, é porque não ama seu filho. Porque se eu amo, eu corrijo. Se eu amo, eu não quero ver meu filho no erro. Se eu amo, e veja, o filho vai ficar bravo, o filho não gosta, você vai tirar o iPad do seu filho. Filho, para de ficar em iPad, você não vai ficar brincando com essas coisas não, isso aí te vicia. Aí ele vai ficar bravo, vai chorar, vai espernear, mas lá na frente ele vai entender o que ele não entende hoje. Papai e mamãe, qual é o problema dos pais? E talvez aqui você perdeu a autoridade sobre os seus filhos, é porque você faz tudo o que teu filho quer. Porque os filhos fazem drama, né? E hoje, os pais de hoje, eles não querem trabalho. Os pais de hoje não querem trabalho. Então, para não ter trabalho, para não ouvir choro, para não ouvir essas coisas, é melhor dar o que ele quer.
Então, se ele quer esse iPad, dá esse iPad para esse menino, que esse menino para de chorar. Este é o problema dos pais. Porque os pais de antigamente, o menino quer o iPad é a chinela na sua cara, se você não parar de chorar. E os pais davam? Não, você não vai ter. Os pais de hoje não querem trabalho. Os pais de hoje fazem o que os filhos querem. Só que se você faz tudo o que o seu filho quer quando ele é pequeno e quando ele crescer, você perdeu a autoridade sobre ele. Eu estou mentindo, gente? Talvez esse também seja um dos grandes motivos porque papai e mamãe perdeu a autoridade sobre os filhos. Porque em vez de teu filho te obedecer, foram os pais que começaram a obedecer os filhos. Ai, 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 ai. Serve a carapuça se ela está servindo para você, viu? Então o filhinho grita, o filhinho pede, eu quero assistir, eu quero celular, dá esse celular para esse menino, pronto, está obedecendo o menino. Em vez de firmar, pode chorar o tanto que você quiser, celular você não mexe mais. Quero comer, eu quero comer. Não, isso você não vai comer mais. Chega, já passou a hora de comer. E com isso você está fazendo o quê? Você está educando. Então é por isso que a gente está cheio de jovem rebelde, cheio de jovem mimado. Desculpa, estamos vivendo uma geração mimada, uma geração do mimimi. Hoje é uma geração mimimi. Inclusive você não pode falar mais nada para a criatura que é bullying. Tudo é bullying. Bullying. Tudo é bullying. Tudo é preconceito. Tudo dói. Ai, dói no meu coração. Então antigamente era muito comum. E aí, gordinho? Beleza, gordinho? Não, falar que é gordinho é bullying. Cadê aqui? A gente tem a nossa querida Pretinha aqui. Pretinha, todo mundo chama ela de Pretinha. É um nome que a gente gosta de chamar, carinhosa. E aí é preconceito. É a geração do mimimi, é a geração do dodói. Talvez por causa disso. Porque os pais estão fazendo seus filhos serem dodóis. Nós estamos vivendo uma geração onde os jovens não estão preparados para ser pai. E aí eu digo para vocês, pais, olha a sua responsabilidade. Você tem que ensinar os seus filhos a um dia serem futuros pais, um dia ser futuras mães. E então eu fico indignado quando eu vejo uma menina de 15 anos, 16 anos, 18 anos que não sabe fritar um ovo. Filha, você sabe fazer um ovo? Não sei. Se não sabe fazer um ovo, você já sabe, né? Não sabe fazer arroz, não sabe fazer feijão. Mas por que eu tenho que saber disso? As mulheres de hoje em dia é assim, mas por que eu tenho que saber disso? E aí, olha a questão. E eu falo isso para as mulheres e posso falar para os homens que não têm filhos, que não gostam do trabalho, 16, 17, 18, 19, 20 anos dentro de casa sem fazer nada, à custa de pai, à custa de mãe. Filho de 25 anos dentro de casa e papai e mamãe cuidando do filhinho, 25 anos cuidando do filhinho, dando de comer para o filhinho, e tudo tranquilo, usando a aposentadoria para ficar cuidando de marmanjo dentro de casa, porque você não educou.
Porque você faz tudo o que ele quer. Porque essa criatura agora não sabe trabalhar, não sabe usar suas pernas. E se você morrer, criatura, e com essa aposentadoria ir embora, seu filhinho de 25 anos, 30 anos vai fazer o que da vida? Ele vai ter que correr. Ah, mas é porque também é cômodo para a mãe, é cômodo para o pai ter um filhinho de 25 anos, 30 anos, marmanjo dentro de casa. É tão gostoso ter o filho aqui, mas isso não é assim que devia ser. Esse filho devia ter criado asa faz tempo, para constituir a sua própria família, para constituir a sua própria casa. Mas se não voou, é porque se acomodou, e talvez culpa dos pais que fica passando a mãozinha na cabeça. Então, nós estamos colhendo. Então, eu tenho medo dos próximos filhos. Eu tenho medo dos filhos das próximas gerações. Porque a gente está vendo que está se perdendo os valores. Estamos perdendo valores. E com isso eu estou dizendo para você não ter filhos? Claro que não, pelo contrário, nós devemos ter. Mas o que eu quero dizer é, a Bíblia, interessante, no dia do seu casamento há uma promessa. Você aceita os filhos que Deus vai te mandar? E você diz sim. Só que tem um outro detalhe nessa promessa que você faz no dia do seu casamento. E você promete educá-los na fé? E você diz sim, educá-los. Então não é só colocar filho no mundo, é educá-los. E educar dá trabalho. Gente, o mais difícil, e é o que mais as pessoas se preocupam, é com dar dinheiro, é com a questão econômica. Esta daí, gente, isso daí Deus sempre abençoa, isso daí Deus sempre cuida. O mais importante, o mais difícil é a educação. Só que se os pais não têm valores, não vai conseguir transmitir valores para os seus filhos. Então é triste. Quantos filhos hoje não vieram para a missa? Talvez o teu filho hoje não veio para a missa. Deixa eu falar com vocês. Talvez o teu filhinho não veio para a missa hoje. Teu filhinho de 9 anos, teu filhinho de 12 anos, talvez não veio, porque ele falou para você que não vem, que quer dormir, e você deixou. Quem é o culpado nessa história? Teu filho que quis ficar? É óbvio que teu filho quer ficar na cama, é óbvio que teu filho quer ficar em casa. O que é mais agradável para uma criança? Ficar numa cama, dormir até tarde ou vir para uma missa? É claro que é ficar numa cama, dormir até tarde. Papai e mamãe devia ter falado: não é você que decide o que você quer. Levanta dessa cama, vai escovar seus dentes, vai tomar um banho. Determinada hora a gente está saindo de casa, quero te ver pronto. Nada. Você obedece. Bendita seja minha mãe, que me obrigou a ir para a igreja quando eu não queria ir. E quando eu chegava na igreja, para mim uma missa de 1 hora era 3, 4, 5, 6 horas. E eu lembro que eu andava dentro da igreja. Eu participava com a minha mãe daquela igreja grande, tão linda, ali em Pinheiros. Como é? Monte Calvário. A igreja bonita, linda, tem imagem para tudo que é lado. E eu ficava indo de imagem em imagem, a missa inteira. Eu ficava na imagem, indo na outra, e via, e ia. E a missa não acabava, Eu rodava umas 10 vezes a igreja. Mas ai de mim se não fosse para a igreja. E só dava certo quando minha mãe ia comigo. Porque se mamãe não fosse comigo, o que eu fazia? Eu pegava o panfleto da missa e não aparecia na missa, e falava: mamãe, fui para a missa. Mentira, só peguei o panfleto e levei.
para mostrar também que não adianta papai mandar, tem que dar exemplo. Ah, mas criança na igreja dá trabalho. Deixa dar trabalho. Deixa dar trabalho. Aliás, também você deve educar seus filhos a se comportarem dentro de uma igreja. Isso também é educação, começa aí. É por isso que é bom trazer o filho para a igreja, porque na igreja você vai ensinar: filho, na igreja não é lugar de brincar, na igreja não é lugar de conversar, na igreja é lugar de prestar. É assim que ele vai aprendendo. Vai espernear um dia, vai chorar um dia, você vai ensinando. Você vai ensinando. Então olha a inversão de valores que o Frei está dizendo. Eu estou falando para você o texto bíblico. Jesus desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Até Jesus foi obediente aos seus pais. Hoje nós temos tendo uma inversão de valores. São os pais que estão sendo obedientes aos filhos. E aí, se você não cuida dele na infância, quando ele tiver adolescente, quando ele for jovem, quando ele tiver com seus 15, 16, 17, 18, aí não adianta, meu filho. Aí a coisa vai ficar muito mais difícil. E aí, enfrentar o filho nessa hora, é capaz de ele te enfrentar até no braço, se preciso for. É verdade ou não é? E veja, uma criança você não tem medo dela. Mas se ele tem 15, 16, 17, 18 anos... é perigoso, se a revolta for grande. E quantas vezes eu já tive que escutar, onde o filho saiu no próprio murro com o seu próprio pai. Uma criança não consegue enfrentar um pai, mas um menino de 18 anos já consegue. É o puro desrespeito, mas as coisas podem ficar tão... pode ficar uma calamidade tão grande que isso pode acontecer. Estou mentindo? E aí então, com 18 anos, muito provavelmente, ele vai sair de casa e não vai avisar para onde vai. Ele vai fazer tudo lá fora sem falar para você que fez. Você vai falar para ele chegar às 10 em casa, ele vai chegar às 3 da manhã. Ele não te obedece mais, porque você perdeu a autoridade. E talvez você está pagando um preço do que aconteceu na adolescência, na infância. Talvez em algum momento você perdeu a força. Talvez em algum momento você desistiu. Então eu estou querendo aqui dizer para vocês, papais, não desistam dos seus filhos, amém? Não desista dos seus filhos. Aí vai chegar uma hora que filhinho quer trazer namorado para dormir dentro de casa. Aí papai e mamãe falam: tá bom, é melhor estar aqui do que estar fora. Pronto, você começou a obedecer os filhos, você começou a fazer tudo o que seus filhos querem. Mas não é de hoje que você está fazendo isso. Faz tempo que papai e mamãe estão fazendo isso. E desculpa, às vezes os avós contribuem para fazer o que os filhinhos querem, né? E aí, vovós, que minha santa vovó, hoje no céu, fazia tudo o que eu queria. Cuidado, vovós, em querer ser só bonzinho para os seus netos. Aí o pai e a mãe diz não. Aí vem a vovó, escondido dos pais: calma, eu vou te dar isso aqui, ó. Você está atrapalhando, vovô. Você está atrapalhando, vovó. Ah, porque os pais, a criança quer Danone. Os pais disseram não, você já comeu Danone ontem. Aí quando os pais saem, o vovó e a vovó pegam o Danone, está aqui, ó. Está estragando. Então quantos avós estragam os filhos?
porque fica paparicando demais, fica mimando demais. E deixa eu te falar, a pior coisa que tem é filho mimado. Filho mimado. Esse filho mimado, até os 30, 40 anos vai estar dentro da tua casa, porque ele gostou de ser mimado, não está pronto para a vida. Por que não saiu de casa? Porque não está pronto para a vida. Porque a vida não mima ninguém. A vida não mima ninguém. A vida é dura. A vida é cheia de cruz. A vida é para quem sabe trabalhar. A vida é para quem acorda de manhã, senão passa fome. Então os avós, cuidado também. Vou dar aqui esses avós tudo babão. É tão bom ser avô, tão bom ser avó. Aí como o filho não é seu, você só paparica, quer ser o bonzinho da história. A vovó é boa demais. E o neto, vovó, eu gosto da vovó, eu gosto do vovô. Claro, faz tudo que quer. Faz tudo que eu quero. E para encerrar, às vezes, pai e mãe, preste atenção, papai e mamãe. Levanta a mão quem é pai aqui hoje, pai e mãe. Olha aí, a maioria de vocês. Às vezes o que atrapalha muito é que o pai tira a autoridade da mãe e a mãe tira a autoridade do pai. O pai fala para o filho, não faça isso, eu não dou licença para fazer isso. Aí vem a mãe e fala, aí o filho chora para a mãe fala, faz. Ou então a mãe diz não, chora para o pai, vai, faz. Só hoje. Faz escondido da sua mãe. Vai tirando a autoridade. Você não pode tirar a autoridade da mãe na frente dos seus filhos. Então, se você não concordou com o que a mãe falou, com o que o pai falou, o bom é vocês conversarem isso depois. Mas não na frente da criança tirar a autoridade um do outro, porque a criança não respeita. Aí ela sabe que se ela chorar para o outro, ela vai conseguir. Gente, ter filho é uma bênção. E veja, o que é educar? Educar é esculpir a alma desta criança. Você, papai e mamãe, tem a oportunidade de esculpir a alma desta criança. E como é que você esculpe a alma dessa criança? Você tem que ir trabalhando as virtudes nela, você tem que ensinar ela a ser uma pessoa sábia. Veja que Jesus, ele crescia, olha que bonita essa palavra, e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça. Os filhos de hoje só crescem em estatura, mas não estão crescendo em graça e sabedoria. Então o que é educação? É fazer o seu filho ir crescendo em sabedoria. É fazendo o seu filho crescendo em graça. E para isso, vai precisar muito do seu tempo. Muito do seu tempo. Agora, eu não podia deixar de falar isso. Talvez um dos maiores problemas da nossa geração, que nós estamos perdendo os nossos filhos, é porque antigamente quem educava era pai e mãe. Sim ou não? Eu olho para os irmãos de minha mãe, os meus tios, 12 irmãos, tudo na mesma casa. Aí você fica vendo a história.
Meu avô alcoólatra, hoje convertido, graças a Deus, mas na época alcoólatra. Aí você vê os filhos hoje, você não vê, pelo que eu sei, nenhum no alcoolismo. Porque mesmo com todos os problemas do meu avô na época, ele educava, estava presente, morava todo mundo junto. Então imagina aquela coisa, é 12 filhos, mas é 12 filhos na mesma casa, todo mundo junto, é um ensinando o outro, é um aprendendo com o outro, é ali papai e mamãe o tempo todo, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, mas havia ao menos educação. E veja, eu estou falando de uma pessoa que bebia ainda, que atrapalhou muito, mas mesmo assim conseguia ainda ultrapassar essas dificuldades. Qual é o problema da geração atual? A geração atual é diferente. A geração atual, ela terceiriza a educação. A mãe não vê a hora de a criança fazer 2, 3 anos para colocar na creche. E preste atenção, a partir da hora que você colocou seu filho na creche, eu não estou aqui questionando isso, eu sei que precisa trabalhar, eu sei que tem tantos fatores, eu só quero que você entenda que, querendo ou não, nós estamos terceirizando a educação. A partir de agora o seu filho não está mais com você, é outra pessoa que vai educar. É assim ou não é? Depois o seu filho vai para a escola, e aí teu filho fica na escola, antigamente meio período, hoje em dia está quase o dia inteiro as crianças na escola. Quem é que está educando essas crianças? É você? É a escola? Ixi, talvez esse seja um dos preços que a gente vai pagar muito caro, quando a gente entrega para o Estado a educação dos nossos filhos. Ai, 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 eu digo para você, em nome de Jesus, não é o Estado que educa teus filhos, educação acontece dentro de casa, e a família nunca pode permitir que o Estado tome conta da educação dos meus filhos. Se teu filho vai para a escola, é para aprender matemática, é para aprender português, é para aprender história, é para aprender geografia, e não para aprender nada de educação. Valores é você que ensina, educação se aprende dentro de casa, e não um terceiro vir dizer o que deve e o que não deve ser. Valores para os teus filhos, para as tuas crianças. Mas cuidado, teu filho foi para a escola, o teu filho vai para a escola, e aí se eu fosse dizer o que é uma escola, e eu falo pela minha experiência, vou falar de mim, a minha experiência é que a escola me destruiu. Isso eu estou falando lá atrás. Faz quantos anos que eu já estudei na vida? Estou com 35 anos, eu terminei minha escola com 18. A escola me destruiu valores, porque vi muitos professores que me ensinaram que não prestava nada. Não estou aqui também dizendo que todos os professores são ruins, mas a escola não educa. Bota isso na sua cabeça, a escola não educa. Deixa eu ser mais sincero com você, a escola deseduca. Posso ser bem sincero assim? Eu estou falando isso lá atrás, eu estou falando da minha experiência, tá? Estou falando da minha experiência. A escola me deseducou, e deseducou todos os amigos que eu tinha. Gente, isso na minha época. Sabe na minha época o que tinha na escola? Na minha época a escola, eu vou falar as coisas piores que existiam na minha escola na época. Tinha briga,
um fica-fica com o outro, levava a revistinha pornográfica para ficar vendo, não tinha celular na época, né? Levava a revistinha pornográfica para ficar vendo. Era isso aí. Eram as coisas ruins que tinham. Eu via isso na minha escola. Muito palavrão. Era amigos que se uniam para fazer traquinagem. Então era isso que tinha de ruim. Amigos que faziam traquinagem. Era ver revista pornográfica. Era fica-fica. Mas dificilmente eu não me lembro de ter visto drogas na minha escola. Não me lembro. Eu não me lembro de ter visto mais do que isso. Mas só isso me destruiu. Esses dias eu perguntei, agora me lembro, eu estava em Goiás e eu me encontrei com algumas adolescentes em Goiás e eu perguntei para as duas. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Eu vou perguntar coisas que eu não via na minha época, mas eu pergunto agora para vocês, porque eu gostaria de saber como é que está hoje as coisas. Repito, eu não via isso na minha época, mas eu quero agora perguntar se vocês estão vendo essas coisas na escola. Aí eu perguntei, hoje, vocês veem na escola de vocês homem com homem se beijando? Sim. Vocês veem hoje na escola de vocês mulher com mulher se beijando? Sim. Nossa. Você vê na sua escola drogas? O tempo todo. Você vê na sua escola, eu fui fazendo pergunta, eu só estou perguntando e tendo uma resposta. Você vê na sua escola sexo dentro do banheiro? Eu perguntei assim, você vê sexo dentro do banheiro? Tem sexo dentro de banheiro? Os meninos e as meninas se encontram, tem sexo em banheiro? Tem, muito. Pasmem. Se isso não choca vocês, me dá vontade de chorar. Porque se a escola que eu vivi já era triste, já me trouxe tantas consequências, eu tenho dó dos filhos de vocês de hoje. E aqui, para não vir com mimimi, eu não estou falando nome de escola, eu não estou falando de nada, eu não estou generalizando, eu não estou dizendo qual escola foi, qual escola é, eu não estou dizendo, mas se alguém disser que isso também não existe, está vivendo em outro planeta que não seja o planeta Terra. E se você, papai e mamãe, não sabe disso, eu não sei que mundo que você está vivendo. Essas são as perguntas que um padre fez a uma jovem. E que papai e mamãe o papai e a mamãe que sabe o perigo que é, todo dia que seu filho chegasse da escola, as primeiras perguntas deveriam ser: como é que foi na sua escola hoje, filho? Conta tudo para a mamãe o que você viu de bom, o que você viu de ruim. É bom que o filho fale o que ele viu de ruim, para você também ensinando. Ah, filho, isso é do mundo de hoje, fica tranquilo, mas olha, se afaste disso, ensina a verdade. É triste, mas termino dizendo: pais, não desistam dos vossos filhos, e entenda que a educação verdadeira acontece dentro de casa. Agora, não adianta também estar todo mundo dentro de casa e todo mundo no celular, né? Aí beleza, está todo mundo dentro de casa, o filho está no celular, a mãe está na TV assistindo novela, o pai está no outro celular, está todo mundo dentro de casa, mas todo mundo no celular. Vai acontecer educação desse jeito?
Não, a educação vai acontecer se a família voltar a sentar no sofá para conversar. Se a família voltar a tirar celulares e televisão e começar a sentar na mesa para comer junto e conversar. A família vai mudar quando vocês, papais, sentarem com os filhos e conversar com eles, amá-los, orientá-los, passear com eles. Papo, filho, hoje nós vamos passear, hoje nós vamos para o parque. Hoje, e aproveita para ir no parque, vai conversando, e vai conversando, e vai conversando, e vai educando, e vai educando, e vai educando. Filhos. Eu falo tudo isso com muito pesar, mas eu ainda tenho esperança. Eu ainda tenho esperança. É por isso que eu estou falando. Eu ainda tenho esperança. E você?